Bom, eu não acredito não, Brás, que a gente esteja na iminência de um conflito de grandes proporções assim. Quando a gente estuda um pouquinho de história do Brasil, aquela época do Brasil imperial ainda, né, do período regencial e tudo mais, ali, né, vamos dizer assim, até mesmo após, né, a independência do Brasil, mas ainda no período regencial, nós lembramos que depois que nós saímos de um sistema que já estava há bastante tempo dominando a mente das pessoas, interferindo diretamente na vida delas, o Brasil passou por várias revoltas, né? A gente lembra da cabanagem que aconteceu no Pará, a gente lembra da balaiada que aconteceu ali na região do Nordeste, na Maranhão, Ceará, Piauí, por aquelas bandas, né? Nós tivemos ali a guerra a Revolução da Sabinada, né, que foi ali na Bahia, Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, tivemos ali Canudos, na região de Pernambuco, tivemos ali também o Contestado, entre Paraná e Santa Catarina, e essas revoluções vieram exatamente por causa do que acontecia, do sistema que se mantinha, dos alfaiates também, Afonso. Né? Então tivemos ali, né, várias situações que aconteceram no Brasil por causa da mudança de sistema. E no Oriente Médio, que a gente vê ali, é uma revolta, uma revolução localizada, onde você sai de um sistema político ditatorial e você começa a expressar liberdade. Só que a liberdade, de certa forma, ela vem meio desequilibrada. Então as pessoas acham que liberdade significa você fazer o que você quer. Então isso demora um tempo para até se ajustar. Né? Mas isso aí é só um ajuste deles, né? Isso não interfere na vida das pessoas de modo geral, né? A preocupação que o mundo deve ter é exatamente tentar ajudá-los para que eles se reequilibrem, né? Mas não a preocupação de que aquela revolta se espalhe e atinja outras nações. Eu não vejo com tanta preocupação assim. Então a gente tem a Síria, que derrubou seu ditador, o Egito também, que derrubou o ditador agora, né? Então são situações específicas deles, né? Então, com o tempo, aquele fogo todo, porque a gente lembra que todo fogo, como toda paixão, ele tem aquele momento em que ele tem maior força e depois ele vai perdendo, fica só aquela brasinha, né? Só aquela coisinha quente para poder manter ali o calor, né? Então daqui a pouco acaba isso daí, é uma revolta que aconteceu agora. Daqui 1 mês, 2 meses, vai ser só a história do passado, porque eles naturalmente vão buscar esse ajuste, porque eles vão perceber que isso é insuportável viver assim. É impossível você viver durante tanto tempo numa situação de conflito, né? Então eu acredito que isso logo isso retoma, né? Então, e esse ditador que tem lá no Oriente Médio, a própria população vai cuidar dele, né? Porque agora eles perceberam que eles têm a força própria. Então eles, juntando as próprias forças, eles conseguem derrubar um que se coloca como ditador, né? Então percebe-se que isso não é uma de ordem geral, né? Mas eu não vejo com toda preocupação, não. Isso faz parte desse momento deles, né? Nós tivemos o nosso momento e eles, como atrasaram, né, como eles atrasaram muito essa situação, né? Mas o mundo vai se acertar, com certeza. Eu não vejo mais nenhuma perspectiva tão drástica assim no futuro. Bom dia, pessoal que chegou. Bom, vamos lá. Livro dos Médiuns, parte 1ª, noções preliminares. Nós estamos no capítulo 3, o método, dando continuidade no nosso estudo, no item 20. E nesse capítulo do método, Kardec nos dá algumas orientações da forma como nós devemos conduzir um diálogo, uma conversa com alguém que deseja, tem interesse em conhecer o Espiritismo. E quando se fala que tem interesse, a primeira coisa que se fala é você não fazer proselitismo. Proselitismo significa você fazer a sua propaganda, impor a sua ideia para as pessoas que não estão interessadas em conhecer. E isso a gente vê bastante na televisão, a gente vê bastante nas ruas, nas publicações, nos vídeos que nós vemos hoje. Você assiste, né, e como nós dissemos, alguém chega para você e diz assim: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Então eu te ameaço na sua tranquilidade, ameaço a tua família, ameaço o seu bem-estar. E você pode aceitar isso de uma forma drástica ou não, de acordo com a sua crença.
Então, para nós, quando alguém fala que você vai para o inferno, a gente dá aquela risadinha e fica por isso mesmo. Mas para alguém que tem ali a carência de uma fé, tem ali a fragilidade no seu psiquismo, nas suas crenças, isso pode ser um abalo terrível. Pessoas perdem completamente a noção, a direção de suas vidas por causa de uma ameaça como essa. Basta a gente ver que quando alguém é expulso, alguém que tem uma fé muito fervorosa, é expulso de uma comunidade religiosa, ela muitas vezes pode chegar ao suicídio. Né? Tamanho o desequilíbrio que isso pode provocar. Então, quando a gente fala sobre esse terrorismo religioso, essas ameaças, isso faz parte de um proselitismo. Se você não fizer isso, você vai. Se você não fizer, você vai ser castigado e coisa e tal. Então, essa foi a primeira orientação. Você fala com quem quer ouvir. Kardec dizia isso no livro O que é o Espiritismo. Ele comentava, você conversa sobre o Espiritismo com quem tem interesse em conhecer. Se por acaso você está num local e assim, ninguém te perguntou nada sobre esse assunto, ninguém tem interesse em conhecer, para que você vai começar a expor as suas ideias a respeito de doutrina espírita se a pessoa não está interessada? Né? Então não é isso o que tem que ser feito. Mas o que Kardec coloca como método, naturalmente, não é apenas uma orientação, mas é uma experiência pessoal que ele transmitia, que ele transmite para todos nós, porque quando ele começou a lançar as publicações, e olha só a diferença, né? Muitas vezes nós somos questionados pelas pessoas que convivem conosco, pessoas do nosso trabalho, pessoas das nossas relações sociais, da nossa família. As pessoas fazem ali um questionamento sobre o Espiritismo e muitas vezes fazem de uma forma bastante calorosa, desafiando mesmo, peitando, né, como se diz popularmente, dando aquela peitada para tirar satisfação, para saber se isso que a gente acredita mesmo é sólido, né, ou se pode nos desmascarar de alguma forma naquilo que nós acreditamos. Mas na época de Kardec, ele lançou uma doutrina nova, né, ele publicou livros, ele se expôs. E nessa exposição ele foi questionado não apenas por pessoas das suas relações próximas, mas as comunidades científicas, religiosas, na sociedade de modo geral, o questionava mesmo. Perguntava para ele, escuta, você está lançando uma ideia nova, mas que ideia é essa? E ele era atacado, ele era criticado, ele era ridicularizado. Né? Então, comparado com aquilo que a gente vive hoje, nesses nossos debates teológicos particulares, não se compara em nada com aquilo que o próprio codificador vivenciou. Então aqui ele coloca para nós, né, quem eram as pessoas, quais tipos de pessoas com quem ele teve contato nesses debates, pessoas que vieram até ele para poder questionar sobre o Espiritismo, para poder aprender coisa nova. E aí então ele fala para nós sobre os ateus, ele fala sobre os religiosos, sobre os descrentes, né? Então ele traz para nós aqui uma série de pensamentos que podem, né, questionar e nos colocar em situações bastante constrangedoras se nós não tivermos o argumento certo. E esse capítulo serve para isso. Então não é um manual de ataque. Na verdade, é um manual de defesa, de esclarecimento, defesa da própria crença, defesa das nossas ideias. E aqui então, quando ele for no item 20, ele começa a falar aqui primeiro, deixa eu voltar um pouquinho só. Ele diz assim, antes, pois, de tentar convencer o incrédulo, esse aqui é o último parágrafo do item 19, antes, pois, de tentar convencer o incrédulo, mesmo por meio de fatos, convém assegurar-se da sua opinião sobre a alma, ou seja, se ele crê na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, será tempo perdido falar-lhe de espíritos. Eis uma regra. Não dizemos que não haja exceção. Mas nesse caso de existir outra razão que o torne menos refratário. Então aqui ele já começa a falar daqueles que não acreditam na existência da alma, na continuidade da vida, no dinamismo da vida espiritual. Eduardo colocou, assim como Chico Xavier é atacado até hoje, Kardec foi atacado por espíritas também, sim. Cada um ali na sua posição. Então, antes da gente falar sobre os tipos de incrédulos com que Kardec lidava, é importante que nós entendamos hoje quem são esses incrédulos. Quando se fala em não acreditar em Deus, em não acreditar na existência da alma, ou mesmo ter dúvidas a esse respeito, nós temos alguns grupos que tratam dessas ideias. Então nós começamos primeiro pelo materialismo. O materialista
que Kardec aborda várias vezes aqui nos seus pensamentos, nas suas ideias, aqui a leitura de um texto é uma doutrina filosófica que admite como realidade apenas a matéria, nega a existência da alma e do mundo espiritual ou divino. Foi formulada pela primeira vez no século VI a.C., na Grécia, e ganha impulso no século XVI, quando assume diferentes formas. Para os gregos, os fenômenos devem ser explicados não por mitos religiosos, mas pela observação da realidade. A matéria é a substância de todas as coisas. Estou lendo um texto separado aqui, filhinha, esclarecendo sobre o materialismo. A matéria é a substância de todas as coisas. A geração e a degeneração do que existe obedecem leis físicas. A matéria encontra-se em permanente metamorfose. A alma faz parte da natureza e obedece às suas leis. Essas teses são a base de todo o materialismo posterior. Então aqui, a princípio, a ideia do materialismo. Tudo é matéria. E até mesmo a alma faz parte da matéria. Com relação ao ateísmo, aqui no site ateus.net, desculpem, nós temos aqui um texto de Michael Martin, um daqueles que divulgam, disseminam essas ideias nos Estados Unidos. Ele escreveu o seguinte aqui num texto traduzido nesse site ateus.net: ateísmo é a negação ou a falta da crença na existência de Deus ou de deuses. Termo ateísmo vem do prefixo a, significando ausência, e a palavra theos, significando divindade. A negação da existência de Deus é conhecida como ateísmo ativo ou forte. A simples descrença é denominada ateísmo passivo ou fraco. Apesar de o ateísmo ser frequentemente visto como distinto do agnosticismo, a gente lembra que gnose está muito relacionado com a ideia de Deus. Agnose significa exatamente a descrença, né? É a visão segundo a qual não podemos saber se uma divindade existe ou não, mantendo uma posição neutra sobre o assunto. Então, quando o agnóstico é aquele que não crê nem descrê. Ele não discute Deus. Ele não nega, mas ele simplesmente não crê. Ele se mantém naquela condição neutra. Também é compatível com o ateísmo passivo. O ateísmo possui uma vasta quantidade de implicações à condição humana. Com a ausência da crença num Deus, as questões éticas devem ser determinadas em função dos objetivos e preocupações humanas, cabendo a nós assumir responsabilidade total pelo nosso destino. A morte, nessa visão, marca o fim da existência de um indivíduo. Né? Então aqui o que a gente vê no ateísmo e no materialismo são duas visões interessantes, porque a gente fica imaginando, fica se questionando qual é a origem desse pensamento, como tudo começou. E aí então, quando nós chegamos lá no início da nossa jornada evolutiva, nós começamos a pensar não como as pessoas deixaram de acreditar em Deus, mas a questão é como que elas passaram a acreditar em Deus, de que forma que elas elaboraram o pensamento religioso, de que forma que as instituições religiosas transmitiam essas ideias. E aí então nós começamos a observar que muitas vezes a religião, na forma como ela era praticada e como ela era desenvolvida, acabava de certa forma impondo determinadas regras, impondo determinadas crenças para a sociedade. Então, quer dizer, você tem que acreditar, e se você não acreditar, você vai sofrer as consequências. Seja apenas como uma ameaça, como a gente falou agora há pouco de um terrorismo religioso, seja como ameaças físicas, como aconteceu, por exemplo, na Inquisição. Então você acreditar ou não acreditar em determinados elementos, em determinadas ideias, podia afetar diretamente a sua vida pessoal. E o ser humano, como nunca gostou de nenhum tipo de prisão, seja ela física, seja ela mental, algumas vezes se revolta com a forma como as coisas acontecem. Então, na verdade, o desenvolvimento dessas ideias, tanto do materialismo como do ateísmo, ou até mesmo do agnosticismo,
que é a neutralidade com relação à existência de Deus, surgiu muitas vezes como oposição àquilo que se pregava. Quando nós falamos sobre os argumentos que as pessoas têm a respeito de Deus, nós percebemos que a grande maioria das opiniões que são lançadas dizem respeito ao ataque às crenças que são disseminadas pelas religiões. Você vai criticar Deus pela forma como Deus é transmitido para as pessoas, na sua fantasia, né? A gente lembra que Deus é um ser mágico, ele não é simplesmente um ser divino, ele é um ser mágico. E nessa mágica ele pode criar, descriar. Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe uma ciência fortemente desenvolvida, nós temos ali as religiões, que são também extremamente intensas na vida das pessoas. E aí então, quando você pega aquelas religiões tradicionais, que dizem para você que o mundo foi criado em 6 dias, que Deus descansou no 7º, que Ele criou o homem, vinda, por exemplo. Sandra, aqui em São Paulo nós temos 20 milhões de pessoas. Só de Valdemiros deve ter pelo menos uns 10 mil. Não conheço, não. São Paulo é muito grande. Né? Não conheço. Né? Mas depois a gente pesquisa, de repente a gente acha. Deve ser um médium de cura, né? Então, quando a gente fala sobre essa ideia que se tem, o mundo foi criado em tantos dias, o homem foi criado através do barro, e mais todas as histórias que são contadas, as histórias mágicas e místicas que são contadas na Bíblia, muitas pessoas que têm esse pensamento nos Estados Unidos, que é um país que tem uma forte ciência, começam a questionar. Então os grupos, não indivíduos, mas grupos de ateus, de agnósticos e de materialistas mais intensos que nós conhecemos se encontram nos Estados Unidos. Ou seja, ao mesmo tempo que a religião é muito forte, a ponto da gente imaginar, por exemplo, que quando você vai ser selecionado para uma função pública naquele país, no caso que acontece com os políticos, naquilo que acontece, por exemplo, com os astronautas, quando eles foram selecionados, um dos critérios fundamentais para você fazer a sua autopromoção é você ter a família bem constituída, com a sua esposa, com os seus filhos, e ser o frequentador de uma igreja. Se você não frequentar essa igreja, você fala assim, olha, eu não acredito, não faz diferença. O que eu estou apresentando para vocês é o conhecimento técnico, é a minha ciência. Ele vai ser excluído, porque a sociedade exige dele essa conduta, essa postura. Os políticos também são assim, eles fazem a propaganda e aparecem nas igrejas, aparecem ali demonstrando a sua fé. Então lá é um critério para que o indivíduo seja bem aceito pela sociedade. Mas aquelas pessoas que se revoltam contra isso, porque percebem que isso nada mais é do que uma imposição religiosa. Então a gente vê que tanto o ateísmo como o materialismo e o agnosticismo são ideias que foram criadas em oposição à forma como a divulgação de Deus, ou de uma ideia religiosa, ou do mundo espiritual, da forma como ela é transmitida. Então não basta simplesmente você chegar e dizer assim, olha, eu não acredito em Deus porque eu não vejo sentido na existência dele. São poucos os que pensam assim. Mas quando você começa a conversar, eu assistia agora há pouco, antes da gente começar, uma entrevista com Drauzio Varela, uma entrevista diferente daquela que nós assistimos, e a pergunta que fizeram para ele foi a seguinte: Drauzio, como você entende o sofrimento do ser humano dentro dessa visão, dentro da sua visão espiritualista? Aí ele falou, olha, eu sou ateu desde criança, eu não interfiro no meu conhecimento, eu não permito que o meu conhecimento sofra interferência de qualquer ideia espiritualista, mas eu respeito com muita seriedade a crença de quem quer que seja, católicos, evangélicos, espíritas, né, ele citou os espíritas também, mas da mesma forma também que eu espero que respeitem a minha opinião. Até aí ficou tudo bem. Mas é só você dar um pouquinho de corda, e é só assistir um pouquinho mais daquela entrevista, que você percebe exatamente qual é a essência desse pensamento ateu, daquilo que sustenta hoje. Aí então, foi comentado com ele, né, das pessoas que participavam da entrevista, dizendo o seguinte, mas o que você pensa sobre aquele caso de um aborto que foi provocado em Recife,
de uma criança que 9 anos que engravidou por causa de um estupro. Aí então ele começou a falar assim, olha, eu estava viajando, eu estava fora do Brasil, mas eu li a matéria e tal, e eu fiquei revoltado, porque os médicos lá de Recife foram excomungados pela igreja. E aí então ele começou a fazer um ataque à igreja, um ataque de opiniões, naturalmente, né? Porque a forma como a igreja se impõe, porque ele falava que a igreja nunca via a igreja excomungando nenhum estuprador, mas sempre excomungou os médicos que faziam aborto, aquela coisa toda, né? Então a gente percebe que, no fundo, um ateu, da forma como ele se mostra, na verdade é uma oposição ao pensamento religioso dominante. Não é simplesmente uma ideia, olha, eu não acredito em nada, e não importa. Se der um pouquinho de corda, a coisa vai entrar no campo do debate religioso e vai ter um ataque à igreja. Então é isso que a gente percebe. Então, a forma como nós temos que pensar, se alguém não acredita, algum motivo ele teve para não acreditar. Alguma coisa teve uma causa. Ninguém nasce simplesmente com um pensamento vazio, pensando, por exemplo, olha, eu nasci sem acreditar em nada, vou crescer sem acreditar em nada e vou morrer sem acreditar em nada. Sendo a crença em algo superior, seja lá o que for, é algo natural no ser humano, se por acaso ele se considera descrente de alguma coisa, é porque algo o levou àquilo lá. Alguma experiência, alguma opinião que ele vivenciou, né? Aquele que ele ouviu, alguma coisa do gênero. Né? Então, dessa forma, o que Kardec coloca aqui para nós são as várias formas, né? Os vários tipos de ateus que acabam se apresentando nesses debates que nós encontramos por aqui. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu acabei esquecendo de colocar um vídeo aqui. Deixa eu pegar rapidamente aqui, que a gente já resolve isso rapidinho. Só um instantinho. Foi um vídeo que eu encontrei aqui que eu achei bem interessante, uma propaganda que fala sobre isso. Só um instantinho. Deixa eu pegar aqui rapidamente. E pior que eu separei esse material e acabei me esquecendo. Aqui, bom. Infelizmente eu acho que eu perdi mesmo. Só um instantinho, por gentileza. Aqui eu acho que eu não vou achar aqui agora. Quando a gente mais precisa é quando a gente menos acha. Que realmente eu não vou encontrar por aqui agora. Mas era assim um videozinho bem interessante que mostrava assim a respeito da liberdade que as pessoas precisavam, que as pessoas precisam, na verdade, para poder ter as suas vidas sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de condenação. E isso mostra, na opinião desse vídeo que faz a propaganda do ateísmo, algo sempre relacionado com as imposições que as instituições religiosas tradicionais acabam apresentando para todos nós. Né? Então é sempre nessa visão. Infelizmente eu não vou achar aqui, depois a gente coloca. Deixa eu fechar rapidamente aqui. Vamos lá. Eduardo colocou, né, quando acontecer a união da religião com a ciência, os incrédulos vão diminuir. Né? O progresso é inevitável. Né? Inclusive, o próprio Kardec coloca, né, Eduardo, que na época dele, muitos ateus começavam a participar das reuniões da associação, não nos moldes como nós vemos hoje. Né? Porque hoje você entra no centro espírita e nós temos ali um comportamento bastante ligado aos cultos tradicionais. Mas na época da sociedade era uma reunião filosófica, uma reunião de investigação, embora tivesse ali também o seu toque, né, ou o seu conteúdo espiritual na relação do homem com Deus, na relação do homem com os espíritos, o pensamento era muito ligado muito mais à filosofia do que ao culto religioso. Então naquela época muitos ateus se aproximavam, cientistas, acadêmicos, que se aproximavam para poder conhecer a doutrina espírita e acabaram se ligando a ela, se vinculando a ela. Glo colocou para nós, eu tenho perguntas que guardo comigo por anos, pois não encontrei ninguém que possa me responder. Não acredito que eu possa responder também, já que elas são tão complexas, Glo, mas coloca na área de texto para nós, que a gente vai conversando sobre isso. Tá? Vai apresentando aí, que de repente a gente consegue juntar as nossas ideias e chegar a alguma conclusão produtiva.
Vai colocando para nós aí. Né? E não apenas, Eduardo, sobre o sincretismo religioso, né? Porque o sincretismo religioso significa a união de várias religiões, mas significa, assim, a gente pode colocar assim, um sincretismo filosófico. Porque eu não acreditar numa religião também me permite participar da mesma ideia. Né? Então, na verdade, é a união das ideias, e não simplesmente a união de crenças. Porque nessa união de crenças a gente exclui aqueles que não acreditam. E essa não é a situação. Então aqui, vamos lá. Item 20, fazendo um estudo agora sobre as ideias materialistas. Fiz essa introdução, né? Fiz essa introdução sobre materialismo e ateísmo, porque é exatamente aqui o alvo que Kardec aponta para todos nós, para falar sobre as descrenças, por que elas existem. Né? Faça uma pesquisa de lição de casa, deem uma chegadinha lá no YouTube e assistam alguns dos vídeos de debates ou de propagandas que fazem sobre o ateísmo, para vocês entenderem por que as pessoas trazem consigo, por que as pessoas alimentam aquela filosofia, aquela ideia. Para entender, a gente pode perceber que muita gente fala com revolta. Eu não acredito em nada porque essa história que conta não me convence. Já percebemos então que a descrença é gerada pela forma como a ideia religiosa é transmitida, através da imposição ou através da crença nas fantasias, né, nas alegorias que são trazidas nos livros sagrados. E olha que são muitos, né? Se a gente pegar a Bíblia desde lá do início da Gênese até finalizar lá no livro das Revelações, no Apocalipse, a gente vai ver muitas passagens ali que são completamente incompatíveis com a lógica, completamente incompatíveis com a ciência, com a razão. Outros acreditam no ateísmo, no materialismo, sustentados pelo pensamento científico. Então o primeiro acaba não pensando, não aceitando pela revolta. O segundo acaba aceitando a ciência como sendo a mais lógica. Né? Ou seja, a ciência pode me explicar, a ciência tem as respostas, a ciência é isso. Só que tem situações que a ciência não consegue alcançar. Mas para isso tudo bem, não tem problema, eu continuo com a ciência. Né? Então temos ali as experiências diversas. Glo colocou para nós que quando meu irmão faleceu, algum tempo depois, eu estava fora do Brasil. E logo pela manhã eu ouvi a voz dele bem clara, mas uma voz triste. Ele faleceu de um acidente de moto. Não sei se era a voz dele ou se essa voz estava sendo usada para me alertar sobre algo. Né? Normalmente a comunicação com o mundo espiritual, Glo, ela se dá de diversas formas. Né? Não é raro acontecer de alguém que desencarna, ou que está para desencarnar, ou que acabou de desencarnar, entre em contato com os seus entes queridos para poder fazer um comentário, para poder explicar o que aconteceu, ou mesmo pedir ajuda. Só que o problema não é eles falarem conosco, é nós temos a capacidade de ouvi-los, porque os espíritos falam conosco o tempo todo. Então tem pessoas que recebem comunicações através de sonhos, pessoas que recebem comunicações através de um pensamento muito forte. Aquela história de que uma mãe está em casa fazendo ali os seus afazeres domésticos, cuidando das suas coisas, de repente vê aquela preocupação com o filho na escola. Eu preciso ligar para a escola para saber o que está acontecendo. De repente liga o telefone e o garoto caiu, o garoto se machucou. Então, o pensamento é uma energia que está o tempo todo circulando entre nós. O pensamento, e quando se fala em pensamento, nós falamos de mente. E a mente independe da matéria. A mente pode estar incorporada no corpo físico, ou a mente pode estar liberta do corpo físico. Então, ela continua pensando e gerando essas energias. E quando se fala em energia, nós, para poder entender o que acontece com ela, ou o conteúdo que ela tem, nós precisamos ter a capacidade de percebê-las, como se fosse um rádio, um receptor. Agora, por exemplo, você não pode estar ouvindo música nenhuma. Mas se você ligar um rádio na sua casa, você vai captar as várias estações que estão se transmitindo as suas notícias, as suas músicas e tudo mais. Então, na verdade, é a capacidade que cai. Né? A mente é o próprio espírito, o espírito é a consciência. Né? Digamos assim que a mente dele seria assim, o elemento que proporciona o pensamento, que seria um atributo do espírito. Então, nós não somos a mente. A mente faz parte da nossa constituição. Nós somos, na verdade, uma consciência. Nós somos, na verdade, um ser inteligente. Né? Então a mente é apenas um elemento dele. A mente, por exemplo, vamos dizer assim, a mente ela produz ideias, mas a mente não produz sentimentos. Então dessa forma nós temos ali a mente, nós temos ali aquilo que proporciona o sentimento, e não adianta a gente querer explorar porque é muito complexo para o nosso entendimento. Tá? Mas a mente é o atributo, aquilo que permite o indivíduo pensar.
E a partir desse pensamento ele gera uma série de reações no seu corpo perispiritual, no seu corpo espiritual, que nós não conseguimos ainda definir. Né? A Glo colocou, né, eu fiquei triste porque eu não sabia. Eu sabia que não podia ajudar a ele. Depois aconteceu a mesma coisa, mas com uma amiga. Né? Então, quer dizer, cada um de nós, Glo, tem ali uma capacidade, vamos dizer assim, uma faculdade, ou um dom, uma habilidade, de ter uma percepção mais desenvolvida do mundo espiritual. Para alguns, essa percepção gera muita felicidade. Para outros, pode ser um tormento. Aquelas pessoas, como por exemplo no seu caso, que tem uma percepção de pessoas que passam por dificuldade e você não fazer nada, certamente é algo muito difícil. Mas tem aquelas pessoas que têm uma percepção, que tem ali uma facilidade muito grande, ou uma possibilidade muito grande de ajudar outras pessoas. Então cada um tem ali uma certa habilidade, alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Né? Então assim, o que é importante não é você sofrer com aquilo que você percebe, mas é entender como isso funciona. E entendendo como isso funciona, você vai perceber que, independente de você saber ou não o que acontece, as pessoas vão continuar nascendo e as pessoas vão continuar desencarnando. A questão é ter o equilíbrio diante disso tudo. Porque ao mesmo tempo que teve o seu irmão que desencarnou e uma amiga que desencarnou, milhares de pessoas estão desencarnando. Só que quando você tem essa percepção do que acontece, a questão é como você vai lidar com isso. Porque para você, digamos assim, não é uma surpresa. Para a maioria das pessoas, sim. Porque elas são pegas assim, de repente no susto. Alguém desencarnou, perdeu alguém. Para você, assim, estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Então, na verdade, é a forma como você se mantém, a forma como você se sustenta diante daquilo que acontece. Né? A Sandra colocou, né, sobre o Valdemiro, né? Vi no Maracanã, ele cura, né? Ele falou que ele curou uma cega. Né? É uma questão de estudar para entender, né? Há 2 anos que estou no Brasil e agora não sei porquê, mas não tenho escutado nada. Né? Algumas vezes essa sensibilidade ela acaba se ofuscando por causa dos compromissos, por causa das nossas preocupações. Não é raro, quando você se mantém assim, você está bem, a sua vida está tranquila, está tudo dentro dos eixos, você tem uma sensibilidade maior para perceber o mundo espiritual. De repente você tem uma preocupação com mudanças, com um novo emprego, com um relacionamento que está tumultuado, e de repente você para de perceber essas coisas. Não são raros, para quem trabalha em casas espíritas, em grupos mediúnicos, percebe isso. O médium, de repente, teve um dia infernal no seu trabalho, na sua casa, aí ele chega no centro espírita para trabalhar, senta ali à mesa, segura a caneta ali no caso da psicografia, né, ou fica numa postura confortável para perceber ali no caso da psicofonia, não acontece absolutamente nada. Do jeito que ele chega, é o jeito que ele sai. Aí todo mundo olha para ele e fala assim, ei, não tem ninguém espírita querendo se comunicar com você? Ele falou assim, olha, eu não estou sentindo nada hoje. E na verdade não é porque os espíritos não vieram, mas é a sua condição psíquica que interferiu no seu trabalho. Então algumas vezes em situações da nossa vida, essa percepção que a gente tem acaba ficando mais digamos assim, adormecida, ficando mais quieta, né? Agora, quando a gente está bem equilibrado, está tudo bem, isso acontece. Agora, tem aqueles casos de mediunidade que, independente de você estar bem equilibrado ou não, ela acontece. E muitas vezes até deixando mais, até piorando o seu estado emocional com uma mediunidade desequilibrada. Né? Então é uma questão do quê? De você entender o que acontece. De você chegar e anotar, por exemplo, num papel, num caderno, todas as sensações que você teve. Eu sempre recomendo isso. Se você tem uma dúvida com relação à mediunidade, cada vez que você tiver uma sensibilidade, uma ideia, uma intuição, anota. Depois você vai pegar o conjunto daquilo que aconteceu e vai perceber se aquilo é frequente ou não, qual é a natureza daqueles pensamentos, que tipo de mensagem você foi capaz de perceber. Aí você consegue fazer uma análise mais profunda. Tá? Mas intuição todo mundo tem, percepção todo mundo tem. Só que algumas vezes ela se mostra mais intensiva ou não. Principalmente com pessoas que nós temos vínculos afetivos. Pessoas da família, amigos próximos. Tem uma conhecida nossa, né, uma amiga nossa, que ela tem a sensibilidade de perceber o estado emocional das pessoas. E com quem ela tem vínculo afetivo, se por acaso alguém que ela tem uma proximidade maior, essa pessoa passa por uma depressão, ela fica em estado depressivo por 3, 4 dias. Aquela depressão de você não sair da cama. Se por acaso alguém está sofrendo por uma preocupação, ela se sente angustiada durante 2 ou 3 dias até que essa situação passe. Isso por quê? Por que isso acontece? A gente não sabe. Agora, independente de você saber qual é a causa ou não, é importante você entender o mecanismo desse sentimento e de que forma que você pode lidar com ele. Esse é que é o mais importante.
Tá? Então, com relação à desencarnação, todos vão desencarnar. Nós desencarnaremos. Ninguém aqui é imortal, ninguém aqui é Matusalém, né, como se dizia no Antigo Testamento, que tem ali mais de centenas de anos. Só que perceber isso tudo para nós realmente provoca uma grande angústia, uma grande dor. Então temos que aprender a lidar com essa situação. Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, né, em estado normal eu sou um paredão, né? Eu sou no estado normal, anormal, continuo com um paredão, Braço. Né, estamos ali. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, Darlene lembra aqui para nós, né, no programa Transição, transição.tv, programa transição.tv.br, nós temos ali vários programas, né, e Sueli Caldas Schubert falava sobre o programa número 89, sobre os nossos pensamentos. Então vale a pena ali, porque quem quiser dar uma consultada. Uma vez também aconteceu algo bem estranho que me deixou muito assustado. Eu dormi, mas estava em estado de sono, acordada. Então eu vi algo vindo do canto da porta, né, flutuava, chegou perto da minha cama, me fez sentar, me fez tocar e eu não conseguia falar, somente balbuciava. Isso eu não entendi mesmo, né, mas me assustou muito. Também senti que era do sexo masculino. Né. No estado de sono, né, nós todos estudamos isso com bastante frequência, nós temos ali o nosso estado de emancipação, quando o espírito se desprende do corpo físico, ou mesmo num estado sonambúlico, que é o caso que você sentiu. Né, procura sobre espiritismo, sonambulismo, que você vai ter algumas informações a esse respeito. E aí, então, no estado sonambúlico significa que o seu corpo se encontra naquele estado de descanso, de dormência, mas o seu espírito se encontra consciente. E aí, então, através dessa condição, você tem uma percepção do que acontece à sua volta do mundo espiritual. E não é uma coisa matemática, que todo mundo sente a mesma coisa. Algumas vezes nós temos algumas visões que são completamente fora da realidade, coisas que brilham, coisas que flutuam, imagens que são irreais. Isso porque o nosso pensamento capta as ideias que estão à nossa volta e ele faz a sua própria interpretação. É o que acontece com o sonho. Você está sonhando, de repente você fala, nossa, sonhei uma coisa muito estranha. Na verdade a mensagem não era estranha, mas é a forma como seu cérebro interpretou por aquilo que ele percebeu. E aí, então ele criou uma fantasia em torno daquilo tudo. Né? Então o sonho pode nos trazer ali várias ideias. Né? Então nesse caso de você não conseguir falar, tem pessoas que acordam no meio da noite e o corpo fica paralisado, né? Que é aquele estado de catalepsia, mas a pessoa se encontra consciente. Isso porque pode acontecer de durante o sono o espírito dela se desprende e no momento em que ele vai voltando aos poucos, porque é um processo que pode acontecer com uma certa lentidão em alguns casos, ele acorda no meio desse processo. Então ele não tem ainda o domínio pleno do seu corpo, mas a sua consciência já está desperta e ele entra em pânico. Porque ele fala, eu não consigo mexer meu corpo, eu estou sentindo alguém aqui perto, não sei o quê. E de repente ele para, relaxa, um minutinho depois tudo volta ao normal. Então esses fenômenos acontecem, assustam muita gente. Aquela sensação de você estar dormindo, de repente você acorda assustado porque sentiu que estava caindo, né? Quem nunca sentiu que estava caindo aqui, principalmente quando é criança? Você está dormindo, de repente você acorda apavorado assim com aquele susto, como se estivesse caindo de cima de um muro, como se estivesse caindo, despencando do céu, vai. Aí o que acontece? Muitas vezes é aquela sensação do espírito estar retornando ao corpo físico e a gente acorda no meio do processo. Né? Então são vários, tudo é explicável, o importante é que a gente estude para poder entender o que acontece. Cada caso tem uma particularidade, cada caso tem uma intensidade. Então, quando a gente vai entendendo as propriedades do espírito, o que ele pode fazer, quais são as consequências desses fenômenos, a gente vai lidando com mais tranquilidade. Né? Certamente você demonstra uma certa sensibilidade, só precisa agora explorar para poder entender exatamente o que essa sensibilidade pode te oferecer de positivo e quais são os cuidados que você precisa ter se ela por acaso te provocar incômodos, inconvenientes, constrangimentos e tudo mais. Tudo bem tranquilinho, com o passar do tempo a gente vai estudando e vai entendendo o que acontece. Tá legal? Tem um livro muito interessante de Sueli Caldas Schubert chamado Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. E ele é um livro bastante didático para aquelas pessoas que estão começando a conhecer a doutrina, que ela fala sobre uma série de fenômenos. Né? E nesses fenômenos dá para a gente ter uma ideia, né, do que é ser médium, quais são os cuidados, o que é mediunidade e tudo mais. Vale a pena sim ter essas informações, né? Se você tiver possibilidade, vale a pena você ter contato com ela. A autora é essa aqui, ó, Sueli Caldas Schubert.
O livro é Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Tá? Já é um começo. As respostas naturalmente não vêm de uma hora para outra, porque a gente tem que ao mesmo tempo estudar, adquirir informações, a gente precisa também fazer uma análise da nossa vivência a respeito da mediunidade, porque não adianta eu querer estudar psicografia se eu não sou psicógrafo, mas se eu tenho intuição, o que exatamente eu tenho de intuitivo dentro de mim? Então é só uma questão de estudo, com tranquilidade, que a gente vai crescendo aos poucos. Tá legal, Gula? Mas vai anotando as dúvidas que você tiver, que se a gente tiver condições de responder, vamos fazendo aqui um estudo gradativo sobre tudo isso. Tá legal? Muito bem, vamos lá. Item 20. Falamos sobre materialismo, falamos sobre ateísmo, sobre o que leva as pessoas a essa crença. Muitas vezes o orgulho que as pessoas sentem de não acreditar em nada, principalmente pela forma como as coisas são demonstradas. Algumas vezes você liga a televisão num programa religioso e a gente fica vendo as pessoas chorando, lamentando, pedindo coisas irreais, se comportando de um jeito que nós não nos comportaríamos. A gente fala, graças a Deus, eu não acredito nessa coisa. Aí eu não acredito nessa coisa, não acredito na outra coisa, não acredito mais na outra coisa, então eu opto em não acreditar em nada. Também é uma forma que as pessoas se conduzem nesse caminho da descrença, nesse caminho do ateísmo, né? Mas cada um vivendo a sua vida. Mas o mais interessante, dentro da doutrina, também tratando desse mesmo assunto, é que quando nós falamos sobre a interferência da religião nas nossas vidas, nós podemos perceber, por exemplo, como o Espiritismo lida com isso. De certa forma, nós desfrutamos de uma liberdade de pensamento que é extremamente preciosa. Porque as nossas condutas não dependem de um julgamento de Deus. Normalmente é assim, você não pode fazer isso porque é pecado. Se é pecado, significa que você entra em conflito com as determinações divinas. Se você por acaso faz alguma coisa com medo de sofrer, medo de ir para o inferno, medo de uma punição, também o pensamento divino interfere na sua conduta. O que a doutrina nos proporciona é exatamente isso. Olha, se você fizer alguma coisa, você vai responder por ela. Então, na verdade, embora Deus seja um elemento essencial na vida do ser humano e na própria estrutura da filosofia espírita, Deus como sendo ali a causa primeira de todas as coisas, Deus como sendo o criador de tudo, ele não interfere nas nossas ações. Quem aqui faz ou deixa de fazer alguma coisa por medo de Deus? Certamente nós sabemos que não é assim. Eu não preciso temê-lo. Se eu sei que existe uma determinação que aponta que eu terei responsabilidade sobre cada uma das minhas escolhas, eu tenho liberdade de agir da forma que eu quiser. Independente se ele vai me punir ou não. Eu não tenho a preocupação de entristecer ou alegrar a Deus. A minha preocupação é de conquistar o meu estado de plenitude, conquistar a minha evolução. Sabendo que tudo aquilo que eu fizer e todos os caminhos que eu escolher são caminhos que já foram determinados por essa inteligência superior. E eu posso fazer a opção de seguir ou não. Então, essa é a diferença, o que normalmente não acontece com as demais religiões. As religiões tradicionais trazem essa questão e é exatamente por isso que o ateísmo e o materialismo as combatem com tanta intensidade. Porque você perde a sua liberdade de viver. Você perde a sua liberdade de agir por causa dessa imposição, desse medo, desse terrorismo que é imposto por essas religiões. Daí então que nasce o ateísmo. A proposta espírita é diferente, felizmente. Nos coloca exatamente como centro das atenções, com a grande responsabilidade. Certa vez eu fiz uma colocação, uma ideia que surgiu. Bom dia, Francis, bom dia, pessoal que chegou. É uma ideia que me surgiu, que é o homem, nós vivemos várias fases de pensamento na história da humanidade. O primeiro pensamento, que foi mais intenso, era o homem como sendo o centro do universo, ou seja, o antropocentrismo. E isso aconteceu com os gregos, basta de gregos e romanos. Basta a gente ver que, embora eles tivessem uma relação muito próxima com suas divindades, nós podemos ver que as esculturas, a arte de modo geral, sempre colocava o homem como centro. Basta a gente ver as esculturas do passado. As esculturas greco-romanas sempre tem ali o homem numa estátua, uma mulher numa estátua. As pinturas que vinham também. Depois nós saímos do pensamento antropocentrista e entramos no teocentrista, que foi o que aconteceu na Idade Média até pelo menos o século XVI,
quando nós tivemos ali a reforma religiosa e ao mesmo tempo também o renascimento do pensamento do homem. E aí então o teocentrismo significava que o Deus era o centro do universo. E tudo, desde as poesias, das canções, das peças teatrais, desde das esculturas, tudo envolvia Deus. Basta a gente ver, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo. O que exatamente tinha ali qual era exatamente o centro das atenções nas esculturas e nas pinturas? Era ali, por exemplo, a criação, que era o teto da Capela Sistina, era ali o inferno, era a La Pietà, aquela escultura maravilhosa, né, onde Jesus se encontra ali no colo de Maria. E temos ali várias outras manifestações artísticas trazendo Deus como centro do universo. Os autos que vinham da literatura portuguesa, também principalmente, mostravam para nós que sempre era assim, era o Alto da Compadecida, que é interessante, o Alto da Barca do Inferno, que mostrava ali que havia ali o barqueiro do inferno, que selecionava quem ia para o céu, quem ia para o inferno. Então tudo voltava em torno das religiões, era o teocentrismo. Com o renascimento da arte, da ciência, da cultura, nós voltamos para o teocentrismo, onde a ciência era o ponto principal. A ciência que determinava, o conhecimento que determinava, aí nós tivemos ali Galileu Galilei, nós tivemos ali Nicolau Copérnico, nós tivemos tantos outros, né? Tivemos depois, durante ali, os séculos XVIII, século XIX, cientistas também que surgiram. Mas de repente no século XIX, com a chegada da doutrina espírita através de Kardec, nós tivemos ali uma outra ideia, que eu rotulei como sendo o espiritocentrismo, onde a preocupação não era com o homem, na sua vivência materialista, e não era como Deus, como ditador das leis, mas era como o espírito, o ser inteligente, que tinha liberdade de pensar nesses dois ambientes, no ambiente espiritual e no ambiente material. Então hoje nós estamos agora vivendo, com a difusão da doutrina espírita, esse espiritocentrismo. Tudo gira em torno do espírito. Nascer e morrer não é simplesmente um castigo ou uma concessão divina. Faz parte de uma experiência que o espírito tem que vivenciar. As escolhas que o indivíduo faz não dependem do julgamento de Deus, mas dependem do seu livre-arbítrio e do aprendizado que aquela experiência pode proporcionar. O espírito vai evoluindo não porque Deus foi com a cara dele ou não foi com a cara dele e vai conduzi-lo para isso ou para aquele lugar, mas vai permitindo que o espírito, em etapas sucessivas, vá crescendo. Então percebemos o quê? Que o espírito se tornou agora o centro do pensamento humano, o centro do universo dentro do pensamento humano. E aqui então, tudo aquilo que diz respeito a esses combates é ainda porque ou há o teocentrismo, Deus como sendo o centro do universo, que é o que as religiões tradicionais normalmente se baseiam, ou o antropocentrismo, que é exatamente o pensamento materialista, ateísta, que as religiões tratam. Esse que é o interessante. A Glo colocou, eu gosto de escutar alguém falando sobre espiritismo, mas uma vez me convidaram para ir até um centro onde se pratica candomblé, algo assim. Eles cantam bastante, todo aquele barulho ficou na minha mente a noite toda. Me perturbou um pouco, né? O espiritismo não tem nada a ver com candomblé. Importante a gente colocar, o espiritismo é uma filosofia que você não encontra práticas religiosas, você não encontra roupas, você não encontra luzes, você não encontra sons, cheiros, não tem nada, é uma reunião de discussão. Hoje aqui nós tentamos praticar o espiritismo dentro de um diálogo filosófico, de um estudo. Essa é a prática espírita. Se você vai na Umbanda, você tem ali os seus rituais, que é uma religião tradicional. Se você vai no Candomblé, é uma outra coisa, que é uma outra religião. Se você vai numa mesquita, você vai encontrar ali a prática muçulmana, né? Então, assim, nem sempre todo mundo gosta. Eu também não gosto muito desses rituais, inclusive até me assusta um pouco, dependendo do que acontece. Então são religiões completamente diferentes, não podemos misturar. O fato do espiritismo ter contato com o mundo espiritual e o candomblé também ter contato com o mundo espiritual não os colocam como religiões afins, ou como filosofias afins, né? Então isso assusta bastante, né? Bom dia, Luizinha, bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá então. Kardec aqui faz uma discussão sobre os ateus. Vamos lá. Devemos distinguir duas classes de materialista. Na primeira estão os que são por sistema. Sistema significa assim, eu escolhi, quero que seja assim e não vou mudar de ideia. Para eles não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo,
mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número, felizmente, é bastante restrito, e só em parte alguma representa uma escola, e em parte alguma representa uma escola aberta, abertamente declarada. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam na ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Estendemo-nos suficientemente a respeito em O Livro dos Espíritos, lá no final, na conclusão. Quando se fala sobre uma escola abertamente declarada, a gente lembra que não existe uma associação mundial de ateus. Vai com Deus, Globo. Bom dia. Até a próxima. Não existe uma associação mundial de ateus. Não existe uma escola filosófica que prega o ateísmo, mas existem pessoas que praticam essa filosofia. Nós temos, por exemplo, nos países comunistas, na época na União Soviética, hoje na China, em Cuba, nós temos ali várias nações que impõem, aliás, governos que impõem essa ideia do ateísmo, do materialismo. Ou seja, não é apenas um Estado laico que não se mistura com a religião, mas é uma imposição contra as religiões. E na União Soviética, é interessante que depois que terminou o regime comunista, as manifestações religiosas começaram a chegar de uma forma bastante intensa. A China, embora comunista e não traga também nenhuma ideia religiosa, é um país que tem ali o budismo, o shintoísmo, pessoas que praticam em seus templos. A Suíça, hoje, é considerada um país ateu, pela sua ideia, pela forma como o sistema governamental transmite ali o seu pensamento. Então, no caso de Cuba, embora seja um país que nós sabemos é um país comunista, na visão castrista, né, durante muito tempo de governo, é um país que também não se mistura com religião, mas nem por isso deixa de tê-la. Tanto é assim que Cuba hoje é o segundo país com maior número de espíritas proporcionais à sua população. O Brasil é o primeiro, Cuba vem em segundo, por incrível que pareça. A maior quantidade de espíritas relativas à população. Então, quer dizer, vemos ali então que não existe uma escola específica, não existe o Centro Mundial dos Ateus. Nós temos, por exemplo, o catolicismo vai para o Vaticano, nós temos ali a religião muçulmana, vai para Meca, nós temos ali o budismo, você vai para o Tibete. Cada um tem ali o seu representante oficial. No ateísmo não se forma uma escola. Então são grupos pequenos que manifestam seu pensamento, pessoas que adotam essa filosofia individualmente, porque não veem necessidade de se juntarem para poder juntar as forças para poder tratar desse assunto. Mas o que Kardec coloca, a gente sabe, e ele vivenciou isso com bastante intensidade na sua época, né, porque a época de Kardec é diferente da nossa. Dá a impressão de que hoje nós pegamos mais situações interessantes do que ele. Na verdade, não. Ele estava ali à beira de uma revolução, tinha acabado de passar por uma revolução naquele continente. Não era só na França, mas no continente de modo geral. A Revolução Francesa, que acabou ali interferindo em várias situações. O iluminismo, o pensamento iluminista racional, que também tocou em vários países, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Espanha, nos países escandinavos de um modo geral. Então ali ele percebeu o quê? Que essa ideia do materialismo levou as pessoas, muitas pessoas, a terem um comportamento diferente do que tinham até então, inclusive ao suicídio. A única preocupação que as pessoas tinham para não cometer o suicídio era a dor. Porque ela já acreditava que não havia nada. Então ela não tinha aquela preocupação de dizer assim, eu tenho medo do que vai acontecer depois. Para o materialista convicto, ele sabe que não tem nada depois. Então ele só tem que encontrar um jeito de fazer com que a coisa aconteça sem sofrimento. Ah, se eu tomar um comprimidinho, dormir e tudo acabar, fica tudo bem. Isso acontecia. E hoje ainda acontece em muitos locais. Aqui no Brasil a gente vê isso com muita raridade, porque o Brasil é um país que tem ali uma força espiritualista muito forte. Mas em locais espalhados pelo mundo as pessoas têm essa prática com absoluta naturalidade. Então vemos o quê? Que não é declarado isso tudo, mas o efeito que isso provoca é extremamente drástico. Daí então a ideia que Kardec tinha, né, a preocupação que ele tinha, de fazer com que a ideia da imortalidade da alma, da continuidade da vida, fosse difundida. Ou seja, não pense que isso vai acabar porque não acaba. Eu sei que você não acredita em religião nenhuma, eu sei que você não acredita em Deus, mas isso não vai mudar a sua realidade. E Kardec chegou a essa conclusão exatamente conversando com os espíritos que já estavam desencarnados. Ele não acreditava na existência do espírito por um capricho.
Ele começou a acreditar nos espíritos e começou a perceber essa realidade pelas suas próprias observações. Hoje, se você pergunta, por exemplo, para um... ela está na Alemanha, negão. Tá, bom dia. Se você perguntar, por exemplo, para alguém de uma religião tradicional, fala assim, você acredita na alma? Ah, eu acredito. Por que você acredita? Porque está escrito. Você acredita que o espírito continua vivo depois da morte física? Acredito. Por que você acredita? Ah, porque está escrito. Mas você nunca viu, você nunca estudou, você nunca percebeu? No caso da doutrina, ela foi feita exatamente o contrário. Ela partiu de uma realidade que foi observada. E aí então toda a filosofia se sustentou a partir dela. O Serfal colocou aqui, temos povos de países diversos, cultura e religião. E tem muitos ateus também. Porém, aqui não há o preconceito. Aqui ainda há um preconceito muito intenso quando as meninas usarem o véu nas escolas, né? Na Suíça, né? Aqui há a proibição, né? Eles não aceitam o véu nas meninas na escola. Mas sabe qual é o problema, Serfal? Não é uma questão do preconceito dos véus, mas é o histórico que existe com relação à religião islâmica na Europa. Sobre o terrorismo, sobre o preconceito com as mulheres. Na França, inclusive, sim também. As mulheres queriam de véu, as crianças queriam de véu para as escolas, as mulheres queriam para o trabalho de véus, e uma lei do governo foi colocado que isso é proibido, porque se você por acaso se veste dessa forma, se ocultando dessa forma, você não pode ser identificado no caso de um terrorismo. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema porque terrorismo aqui não acontece, mas aí na Europa acontece com frequência. Então eles têm uma preocupação muito mais pela segurança do que com preconceito, necessariamente, né? Do que com preconceito com relação à religião, né? Essa é a situação que a gente vê. Como falamos ontem, né, julgam a religião pelo fanático, exatamente, né? Julgam o todo pelaquela parte problemática. Infelizmente é assim. Então uma criança que vai para a escola, na verdade, eles estão atacando aqueles que podem se tornar uma ameaça em potencial àquele país. Né? São paradigmas recriados através da inteligência emocional. E uma inteligência, infelizmente, bastante distorcida, né? Porque quando a gente fala em inteligência emocional, julga com as emoções, não com a razão. De você saber que uma criança não vai ser uma ameaça, como você emocionalmente está comprometido com a ideia de que aquela criança representa uma religião que pode ter uma ação terrorista, então ela acaba sendo envolvida na história, infelizmente, né? A Sandra colocou, né, os holandeses não têm preconceitos, felizmente, é assim, né? Felizmente. Então o que a gente vê é exatamente isso, essa questão da descrença, da crença ou da descrença. Assim eu compreendo, né? Porém eles interpretam com desrespeito a religião a qual eles abraçam, né? E é mesmo assim, né? Mas é aquela questão de falta de entendimento entre as partes, né, Wasserfall? Tanto por aqueles que julgam como por aqueles que são julgados. Então, na verdade, há uma intolerância, uma falta de diálogo entre as duas partes para entender exatamente qual é a parte. E, infelizmente, isso acabou surgindo do nada. É mais ou menos aquela história, tem uma propaganda aqui no Brasil que é muito interessante, de cartão de crédito, que mostra assim várias crianças jogando bola na rua, no meio de uma feira livre. De um lado da calçada você tem ali barracas, né, barracas que são de pessoas que são da religião islâmica, muçulmanos, e do outro lado são judeus. E de repente um garoto chuta a bola e acerta e derruba o produto do outro. Aí dá aquela tensão, fica um olhando para a cara do outro para saber de quem foi a culpa, quem fez acontecer, de repente sai todo mundo abraçado. Então aqui no Brasil a gente tem isso, você vai nas lojas de comércio aqui, você encontra amigos que são judeus e muçulmanos se abraçando e mandando mensagens por Oriente Médio. Eles se abraçam e falam para os conterrâneos deles lá do país onde eles vivem, lá na Palestina, naquela tensão que existe, né? É difícil ver agora, Sandra, eu teria que procurar. Naquela tensão que vive, para acabar com essa tensão toda. Então, aqui no Brasil o pensamento é diferente, porque a gente vive essas religiões de forma diferente. Já na região que vocês vivem aí, a realidade é outra. E se aquilo que acontece lá, aí com vocês, acontecesse aqui no Brasil, nós provavelmente teríamos o mesmo comportamento. Eu passei esses dias em frente à Central, a igreja, a mesquita central aqui de São Paulo, uma igreja muito bonita por sinal, e você não vê muro pichado, você não vê gente na porta, é uma instituição, é um prédio como outro qualquer. Se você vai num país que já sofreu ameaças de terrorismo, que passa por isso, esse prédio estaria ali com grades na frente, com seguranças e tudo mais. Então aqui no Brasil nós temos uma outra realidade pela forma como nós vivemos a relação com o islamismo. Aí na Europa a situação é outra. Então, como eu falei, se nós estivéssemos vivendo aí,
talvez tivéssemos as mesmas preocupações. Então é difícil a gente fazer um julgamento à distância do certo e do errado se a gente não vive com medo do que pode acontecer com relação aos extremistas. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Por que eles têm um extremo cuidado? Todo filme que você assiste sempre tem uma ameaça a terrorismo e sempre tem um coitado de um muçulmano envolvido. E por que isso tudo? Porque já jogaram aviões nos prédios deles. Daí então o medo, o receio que eles têm. Para nós não, a gente pega um muçulmano, você é muçulmano, que time que você torce? Você nem estica o assunto. Lá você fala assim, eu sou muçulmano, ixi, meu filho não vai mais brincar com ele. Porque eu não sei o que passa na cabeça dele. Então o pensamento é bem diferente, a realidade é diferente. O Negrão colocou para nós, o bom seria que todos se respeitassem, aceitassem reciprocamente, independente de credo, cor. Um dia isso vai aceitar, Negrão, um dia que a gente parar de pensar, como foi colocado pelo André um pouco mais acima, com essa inteligência emocional. Quando a gente parar de julgar com as nossas paixões, com as nossas emoções, a gente vai ter mais cuidado em analisar as pessoas, a gente vai ver o seu comportamento, não aquilo que ela acredita. A gente vai ver a pessoa como um ser humano, não como um muçulmano, como um branco, como um negro, como um corintiano, palmeirense, flamenguista. Ou como um partido comunista, como um partido da direita, da esquerda. Então quando a gente parar de julgar com as paixões, e a gente julga com paixão porque nós somos ainda imaturos nesse sentido. Nós vivemos ainda uma infância intelectual que nós ainda não somos capazes de diferenciar aquilo que é real do que é irreal. Real é o que a nossa razão determina. Irreal é o que as nossas emoções criam. Essa é a diferença. Você colocou aqui, eu tenho um vizinho que me falou que vai mudar de casa, porque atualmente existem muitos muçulmanos na região aqui na vizinhança. Para mim, se não fizerem barulho, não tiverem aqueles cachorros que atormentam, para mim está ótimo. Quer dizer, para nós não faz diferença nenhuma, mas para eles fazem. Para vocês aí fazem diferença. Isso faz diferença. Faz pela experiência que eles vivenciaram, né? A Sandra colocou, como aqui na Itália, a sua casa própria, eu não vejo a matéria, eu vejo o coração, né? Pois é, a mesma coisa também. Vamos lá para a gente encerrar esse capítulo, pessoal. Bom dia, pessoal que chegou. Quando dissemos sobre o ateísmo, né, o materialismo, quando dissemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, que negam toda a potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-lo por amor próprio. Persistem nela, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Nada se tem a fazer com eles. Nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos que dizem, fazei-me ver e acreditarei. Há os que são mais francos e logo dizem, mesmo que eu visse, não acreditaria. Aqui nos debates, né, lembrando sempre que Kardec não está preocupado em você entrar num grupo de discussão de ateísmo e começar a dizer que eles estão errados. Aqui fala naqueles que perguntam para você, escuta, me fala sobre a sua crença. Aí você começa a dizer, olha, eu sou espírita, o espiritismo acontece assim, assim, ele vai dizer, não acredito em nada disso. Sim, mas é que lá no centro espírita nós tivemos uma experiência interessante. Para mim isso é coisa da cabeça de você. Então ele vai negando, e chega um ponto que você fala, tá bom, então por que você perguntou? Você quer saber o que exatamente? Se eu acredito ou não acredito? Acreditar, eu acredito. Agora você quer que eu te prove a minha crença? Então eu não tenho como provar. Porque ninguém pode provar algo que é muito subjetivo. Até mesmo nós que somos praticantes do espiritismo, ou para aqueles que têm uma certa simpatia pelo espiritismo, pensam de modo diferente a respeito da doutrina. Cada um interpreta de uma forma diferente. Eu tenho 20 anos de vivência dentro do espiritismo, e nesses 20 anos muita coisa eu aprendi, muita coisa eu vi de certo e de errado. Enquanto que vocês, que tiveram experiência de vocês, também viram muita coisa de certo e de errado. Então, a forma como eu vejo o espiritismo, ela foi construída em cima daquilo que eu particularmente vivenciei. E aquilo que vocês acreditam do espiritismo é sustentado em cima daquilo que vocês vivenciaram. Muita gente chega com uma ideia do espiritismo, eu fui no centro espírita e lá começaram a bater um monte de batuque e fumar charuto, essas coisas. Para ele o espiritismo é aquilo. Para mim o espiritismo é diferente. A doutrina espírita tem a sua essência diferente. Então no caso de um ateu que é convicto, que simplesmente diz assim, olha, eu não acredito e pronto, não importa o que você fale. Então por que perguntou? Se você não acredita em nada do que eu falo, você não deveria ter perguntado. Então essa é a questão. A Vânia coloca, né, mas as coisas erradas não estão no espiritismo, e sim nos espíritas. Ou naqueles que se dizem espíritas. Né? É na interpretação que a gente faz. Né? São interpretações equivocadas que muitas vezes a gente faz, baseados, mais uma vez, em nossas próprias paixões.
que mais aqui? Deixa eu ver aqui na frente. Tá. 21 agora. Então esses são os radicais, aqueles que negam porque negam porque negam. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa, compreende os que são por indiferença, e podemos dizer, por falta de coisa melhor, já que o materialismo real é um sentimento antinatural. Essa segunda classe são aqueles que não aceitam aquilo que é transmitido. Eu ouvi falar de Arca de Noé, eu ouvi falar que Jesus Cristo foi para o céu, eu ouvi falar que o morto saiu da tumba, eu ouvi falar que a terra parou de girar, eu ouvi falar que Adão e Eva saíram do barro e de uma costela, e não acredito nada disso. Então eu prefiro não acreditar em nada. Então olha só, é uma questão de preferência. Eu prefiro não acreditar em nada do que acreditar nessas fantasias. Então ele não diz assim, olha, eu não acredito em Deus, não quero acreditar. Na verdade não é uma questão de não querer acreditar, ele não acredita por falta de opção. Nesse caso, então, o que a gente tem aqui, como era um termo que Kardec não tinha na sua época, é o agnosticismo. O agnóstico é aquele que não acredita, mas não acredita muito mais por falta de opção do que por convicção. Porque o ateísmo ativo é aquele que não acredita e está firme naquela convicção, é uma coisa. Aquele que vê, assim, de todas as opções, se você tiver que escolher uma religião, para vocês aqui, vamos lá. Se tirar o espiritismo, qual religião que vocês escolheriam para seguir? Pergunta para a Vaninha, vai Fininha, conheço a tua opinião, mas coloca para nós aí. Se você não fosse espírita, você seria de qual religião? Budismo, uma filosofia. Budismo. Olha só, então vocês percebem o quê? Seishonoye, que é uma outra filosofia, talvez a messiânica, não sei. O Eduardo seria ateu. Percebem então que, por falta de coisa melhor, aquelas pessoas que muitas vezes não conhecem o próprio espiritismo, porque o colocam como sendo mais uma das religiões, se eu não tivesse o espiritismo, provavelmente eu seria budista também, como vocês colocaram. Pela filosofia oriental, pela ideia da vivência do espírito, pela reencarnação. Embora só de me imaginar, né? O Armando também colocou que não escolheria nenhuma, a Betinha também não colocou nenhuma, mas só de me imaginar sentado num templo budista, ouvindo aquela coisa de ficar acendendo incenso, falando palavra em japonês, girando aqueles negocinhos, já me vejo totalmente errado. Então provavelmente eu acabaria caindo também numa outra filosofia qualquer. Talvez na Seishonoye, que é uma filosofia que não tem nenhum tipo de prática, mas tem uma filosofia muito bonita. Então essa é a ideia que a gente acaba percebendo. Então no caso dessas pessoas que olham as religiões e colocam todas dentro do mesmo tacho e vivem dessa forma, quando você fala assim, olha, você tem que escolher alguma, ou você pode não escolher nenhuma. Aí ficaria simplesmente nessa ideia. A Satchak colocou para nós, né, com certeza não entraria em nenhuma religião, mas procuraria vivenciar a religiosidade. Seria agnóstico, né? A gnose é exatamente isso, você acredita em Deus e pronto. Você é a-religioso. Você não depende de nenhuma filosofia, você não depende de nenhuma instituição. Você simplesmente vive você tem ali uma vivência com Deus. Gnose também seria uma opção para mim. Também escolheria me relacionar com Deus, eu e Deus e só. Também seria essa a ideia. Né? Então, essa é a ideia. Não, soldado, não é a religião, é o amor. Qual você escolheria? Escolhe aí, vamos lá. Sem essa ideia de amor, de flores, de paz e amor, qual religião você escolheria? E é nessa situação que muitas pessoas se encontram. De chegar e falar assim, olha, você tem que escolher uma, eu prefiro não escolher nenhuma. Aí então, por falta de coisa melhor, acabam optando por nenhuma. Essa é a segunda classe que Kardec faz referência. André colocou, gosto muito da teosofia, né, mas como conhecimento e não como religião. Mas é tudo ou nada, né, tem que pegar o pacote. O Décio colocou, né, mas por outro lado, quem de nós poderia garantir que o certo é seguir Jesus e não Maomé, Buda, ou outro líder religioso? Será que só nós estamos certos? É a questão, Décio, nesse caso, de nós escolhermos a questão moral. Você segue Jesus pela sua moralidade ou segue Jesus pela sua crença? No caso de moralidade, qualquer um desses homens poderiam ser bem escolhidos. Entre Buda, Maomé e Jesus, eu ficaria com Buda e Jesus. Zoroastro também foi um homem muito sábio. Então nós temos ali opções de exemplos humanos, né? Essa é a questão que a gente vê. Agora, quando você fala em religião, a gente escolhe Jesus naturalmente por uma questão cultural, né? Nós sofremos uma influência muito grande do cristianismo na nossa história. Então quando se fala quem é o homem perfeito? Jesus.
Mas Buda também não seria perfeito? Ele também tem esse seu grau de perfeição, que a gente, claro, coloca Jesus como sendo o máximo, né? Até por uma questão de ensino doutrinário. Mas Buda também teve uma conduta extremamente sábia, pelas suas ideias, pela sua filosofia. Só que eu coloquei, eu não escolheria, pois minha condição individual não me permite escolher nesse momento, porém sigo as leis naturais, né? Tá vendo? É a mesma coisa, então você se colocaria como um gnóstico, como um ateu. Então as pessoas fazem escolhas por falta de opção nesses casos. É essa segunda classe que Kardec coloca. Você colocou, eu sinceramente não sei. Não sei se gosto de algumas, não concordo com certos preconceitos, costumes e leis. Fica difícil, né? Olha só, perceberam a cilada que a gente acaba entrando? Você teria que escolher alguma coisa. Se você escolhe uma, ou você não escolhe nada. Então há aqueles que preferem não acreditar em nada. Vivem com uma certa liberdade, vivem com uma certa experiência e fica por isso mesmo. Sartre colocou, né, todas as seitas, religiões e doutrinas não é uma coincidência, uma consequência da evolução da humanidade e do nosso planeta. Digamos assim que é uma evolução do pensamento espiritual, que ela acaba se tornando mais materialista através dos rituais, através dos símbolos. Então, é uma forma do homem começar, porque é um processo. Primeiro o homem acreditava na força da natureza. Depois ele saiu um pouco do materialismo, da sua crença, e começou a entrar na vivência através de uma relação mais próxima com a divindade. É uma tendência, e é o que se espera, que é inclusive a proposta da própria doutrina, fazer com que o homem adquira a liberdade de pensamento, mas uma liberdade que o espiritualize, não que o escravize, não o que deixe sem crença nenhuma. Então faz parte da evolução. As religiões, como o próprio Emmanuel citou para nós, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque o espiritismo como filosofia. Não pensem que dentro das igrejas dos templos nós teremos reuniões mediúnicas, não é isso que ele quis dizer. Mas o espiritismo como filosofia, de você pensar, de você raciocinar, de você se libertar dos preconceitos, se libertar dos símbolos. Aí então as religiões vão deixar de viver da forma como vivem hoje, muito mais espiritualizados do que materializados. Deixa eu ver aqui. O soldado colocou que as pessoas não devem escolher entre religiões. Essas são apenas opções, né? Não são determinantes sobre o rumo que o espírito irá tomar em sua vida, e sim os seus atos, né? Não é a religião que dá o rumo, e sim o que o espírito faz frente a uma religião ou não. Esse é um pensamento que a gente espera que as pessoas tenham no futuro, né, soldado? Porque hoje ainda não é assim. A religião não dá rumo. Hoje as religiões dão rumo, que é ou você faz ou você vai para o inferno. Está aqui, está escrito aqui, você tem que agir como fulano que viveu há 3.000 anos. Você tem que fazer o que ele fez. Você tem que dizer. Então, na verdade, as religiões ainda determinam a forma como as pessoas vivem. Daí, então, que muitas optam por uma certa liberdade e preferem não seguir religião nenhuma. Então, acabam optando pelo ateísmo muito mais por essa necessidade de liberdade do que por uma questão de você não acreditar em nada necessariamente, né? Esse é o interessante. Então, aqui para a gente fechar, né, deixa eu ver aqui que a gente falava. Tem essa segunda classe aqui, mas a gente depois dá uma continuidade nela no nosso próximo estudo para a gente não perder o conteúdo dela. Então a gente para por aqui, meus amigos. Paramos aqui na questão 21. Muita coisa para a gente aprender. Porque é muito fácil, e infelizmente é uma tendência muito natural que a gente tem, julgar as coisas na sua superficialidade. Julga com muita facilidade. Porque ele escolheu certo, porque ele escolheu errado, mas a gente nunca pensa o que leva as pessoas a fazerem as suas escolhas. E nós temos que nos preocupar muito mais com a questão moral do que com a questão espiritual. A Sandizinha colocou, né, eu ficaria perdida se a doutrina não existisse, né, provavelmente naquela de católico não praticante. Provavelmente também seria uma tendência, né, Cindy? Também seria assim, né, eu só vou no casamento, vou no batismo e missa de 7º dia. Mas você não pratica? É difícil porque não dá para engolir aquilo que é passado. Não dá para aceitar dentro da nossa visão naturalmente, né? Então também seria assim, as pessoas não seriam nada, seriam alguma coisa por uma questão de rótulo, mas não seriam nada em questão de prática, né? Vocês viram essa brincadeira que a gente fez aqui agora, essa pesquisa que a gente fez agora, a quantidade de informações que a gente foi capaz de tirar. Quais os caminhos que nós escolheríamos dependendo das experiências que nós vivenciássemos. Como nós chegaríamos a um pensamento, a uma ideia, a um comportamento. Isso foi eu achei extremamente rico, porque vocês colocaram ideias muito interessantes. Como vocês pensariam em torno desses assuntos? E é exatamente essa a proposta que a gente teve. Quando se fala em ateísmo, materialismo, o que levou as pessoas a chegar naquela condição?
a essa opção. E o que nos levou, inclusive, a chegar a sermos espíritas. Por que eu fiz essa escolha? De que forma que eu cheguei até aqui? Tudo é uma questão do quê? De vivência pessoal. Por isso que a crença, a religião, ela é muito subjetiva. Ela é íntima, é pessoal, ela é minha. Ela serve para mim, mas ela pode não servir para o outro. Daí então que nos debates que a gente tem com as pessoas, independente de querer impor a nossa visão dizendo que ele está certo e que nós estamos errados, vamos conversar sobre como cada um chegou nessa situação. Aí o assunto vai fluir com muito mais naturalidade, porque vai perceber o quê? Que eu cheguei aqui por esses caminhos e ninguém tem o direito de violar aquilo que eu conquistei. E o outro também conquistou o caminho dele e eu não tenho o direito de violar o seu pensamento. É essa liberdade de expressão que a gente vai entender. Por que alguém vai todos os domingos ao culto, vestido daquele jeito, cantando aquelas músicas? Porque para ele é importante. É certo ou é errado? Para mim não é bom, para ele é. E se eu convidar aquela pessoa para participar de uma sessão mediúnica? Se ela não tiver o pensamento aberto também, ela vai dizer, isso é coisa do demônio, e você vai para o inferno. Se ela tiver o pensamento aberto, ela vai falar assim, olha, seja muito feliz. Espero que isso te faça bem. Bem interessante isso que a gente conquistou até agora nesse nosso debate aqui. Bom, eu vou passar para o nosso amigo Eduardo, que vai fazer um encerramento para nós. Depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Então, se você puder subir então, Eduardo, vamos lá. Enquanto isso, rapidinho, antes de começar, o soldado colocou. Talvez não jogar o